Agora vamos falar sobre integrais duplas sobre regiões gerais. Queremos resolver a integral dupla sobre uma região retangular, sobre qualquer tipo de região, retangular ou não retangular. Para isso, a gente precisa saber descrever regiões que não são retangulares, tá? O que o Stuart aqui chama de regiões gerais. Então, a gente vai fazer o esboço, na prática é isso. Precisamos fazer o esboço da região e, analisando o esboço, saber descrever essa região, enquadrando ela dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal. Então, por exemplo, para ilustrar aqui a região, uma região do tipo 1, uma região genérica, definida por duas funções. Temos a função f, que é o limite superior, e a função g, que é o limite inferior dessa região D. E ela está, essas duas funções definidas no intervalo de A até B. Tá? Então, eu consigo olhar para essa região e enquadrar ela de imediato dentro de uma faixa vertical. Vocês conseguem observar isso? Vocês conseguem imaginar uma faixa vertical que contém, né, essa região? Vou fazer um pontilhado aqui, ó. Aqui x igual a, eu posso continuar fazendo um pontilhado. Feio, né? Vou melhorar. X igual a olha aqui, x igual a b, outra reta vertical. Então, x igual a A e x igual a B são duas retas verticais que definem uma faixa vertical. Tá? Então, toda região que você consegue enquadrar dentro de uma faixa vertical é do tipo 1. Daí nós já temos os limites de x. Então, a região D, de interesse, pode ser descrita como uma região na qual x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Tá? Lembrando que x igual a A no R2 é essa reta vertical. X igual a A, está aqui. E x igual a B, pensando no R2, é essa reta vertical aqui, x igual a B. Todos os pontos da região D, todos os pontos que compõem a região D, estão entre as retas x igual a A e x igual a B. Esse está escrito aqui. Tá bom? E os limites de y? Posso fazer uma setinha aqui semelhante ao eixo y, né? Porque fica claro que o limite inferior é a função g e o limite superior é a função f. O limite inferior é a função g e o limite superior é a função f. Aí a descrição da região D. Uma região que não tem os 4 limites constantes não é uma região retangular. Tá? Aliás, uma região que tem os 4 limites constantes é uma região retangular. Essa aqui não tem os 4 limites constantes. Logo, ela não é uma região retangular, é uma região geral. Mas pelo menos uma das variáveis, por exemplo, aqui a variável x, precisa ter os limites constantes. Tá? Porque é essa variável que a gente vai deixar para o final. Na hora de colocar isso dentro de uma integral dupla, deixa eu mudar de cor aqui. Dentro de uma integral dupla, na hora do cálculo, eu preciso pegar essa descrição e colocar aqui. Olha aí que vem. Qual vai ser a ordem de integração? dy dx ou dy dx ou dx dy? Se a minha região foi descrita dessa forma, né? X com limites constantes e y com limites em função de x. Qual é o critério que se usa? Você vai usar o seguinte critério. A última integral precisa ter limites constantes. Tá claro? A última integral precisa ter limites constantes. E como eu já descrevi a região, e eu pensei como um modelo do tipo 1, na qual x tem limites constantes, então x aqui vai ficar por último. Então x está variando de A até B. E o y está variando
da função g de x até a função f de x. Então essa é a ordem de integração de uma região do tipo 1, onde x tem limites constantes. Ó, x tem limites constantes, fica por último. E lembrando, x constantes, faixa vertical. Tá? De forma semelhante, eu posso pegar uma região e enquadrá-la dentro de uma faixa horizontal. Olha essa aqui. Diferente aqui, ó, estender. Porque fica bem visível aqui, duas retas. Não é verdade? Y igual, vou fazer para cá para não tomar meu espaço. Opa. Duas retas aqui, ó. Aqui eu tenho a reta y igual a c e aqui a reta y igual a d. Então, a nossa região D, nesse caso, vai ser descrita com limite de x e de y. E agora eu já vejo aqui de imediato que y está variando entre as retas y igual a c e y igual a d. Tá? Falta ver os limites de x. Posso usar a mesma técnica. Vou fazer aqui uma setinha semelhante ao eixo x, que é o eixo de interesse agora, porque eu vejo, ó, o limite inferior é a função m, tá? E o limite superior é a função n. Só tenha cuidado que agora é x em função de y. Tá? Então o limite inferior é a função que está mais à esquerda. O limite superior é a função que está mais à direita. Tá bom? Diferente daqui. Aqui o inferior é a função que está mais abaixo. O superior é a função que está mais acima. Quando temos os limites de x, o inferior é o que está mais à esquerda e o superior é o que está mais à direita. Então essa é a descrição de uma região enquadrada dentro de uma faixa horizontal. De uma região do tipo 2. Com isso, a ordem de integração não é qualquer ordem. Né? Só para ilustrar aqui, ó, colocar aqui uma função genérica, vai ser dx dy ou dy dx. Qual é o critério? A última integral precisa ter limites constantes. E aqui y é que tem limites constantes. Então o y fica por final, variando de c até d. Para que isso? Para que lá, no final das contas, você tenha, de fato, uma constante na sua resposta. Tá? Aqui fica a função indicada. Função m de y e a função n de y. Então essa é a ordem de integração de uma função do tipo 2. Tá bom? Y constante quer dizer que a região está dentro de uma faixa vertical ou horizontal. Lembra que y igual a uma constante? É uma reta horizontal. Tá? Então, y constante, a minha região foi enquadrada dentro de uma faixa horizontal. X constante, x com limites constantes, a região de interesse foi enquadrada dentro de uma reta vertical. Então, são esses dois tipos. Então, uma região qualquer, você sempre vai ter que enquadrá-la dentro de uma faixa vertical ou horizontal para que você tenha essas constantes aí na última integral. Combinado? Então, vamos para um exemplo para ilustrar tudo isso. Olha aqui. Calcule a seguinte integral dupla. A função aqui já é uma função conhecida. Preciso só agora conhecer a minha região D, que eu não sei. Ó. Aliás, eu tenho aqui a descrição da região D, né, literal, mas eu preciso agora conhecer os limites de integração. Aqui está dizendo que a região D é limitada por essas duas parábolas. Então vamos lá, fazer um esboço. Algo bem simples, só para ilustrar. Então, aqui, eixo X, eixo Y, duas parábolas. Primeira parábola eu vou fazer em azul mesmo.
uma parábola aqui mais fechada, né? Uma parábola assim. Deixar aqui em azul. É a parábola y igual a 2x ao quadrado. Vou mudar aqui a caneta. E outra parábola, que é uma parábola que corta lá no y igual a 1, que é essa aqui, ó. Tá? E ela tem uma concavidade diferente. Deixa eu melhorar um pouquinho. Aqui, ó. Y igual a 1 mais x ao quadrado. Tá? Então, esses pontos aqui de interseção são pontos importantes. Vocês vão encontrar esses pontos. E a região D é uma região que está entre, limitada por essas duas parábolas. Então está entre essas duas parábolas. A região D é essa região aqui, eu vou rachurar. Essa é a região D. Tá? Então, essa região D ela pode ser enquadrada dentro de uma faixa vertical ou dentro de uma faixa horizontal. E aí? Fica bem imediato. Você pode imaginar uma reta que passa nesse ponto, outra reta vertical que passa nesse ponto aqui. Então, eu consigo visualizar uma faixa vertical aqui que contém essa região D. Tá? Então, esses pontos aqui são pontos importantes. Então, vamos ter que fazer uma continha agora para encontrar esses pontos. Lembrando que esses pontos são pontos que as duas parábolas têm em comum. Então, é só resolver um sisteminha com essas duas definições. Tá? Vou resolver aqui abaixo. Então, o ponto que eu quero encontrar tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Dessa parábola e dessa parábola. Então é só igualar. É isso? Ó, 2x ao quadrado tem que ser igual a 1 mais x ao quadrado. É isso que eu quero. Eu quero saber qual é o valor, qual é o ponto em que essa parábola tem a mesma imagem que essa parábola. Então agora é resolver essa equação do segundo grau. De forma equivalente aqui temos 2x ao quadrado menos x ao quadrado é 1x ao quadrado igual a 1. Então temos que x é igual a mais 1 ou menos 1. Então esses dois pontos aqui ocorrem com x igual a 1 ou x igual a menos 1. Então a região D pode ser descrita com a componente x variando entre as retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Falta agora ver os limites de y. É só você ver qual é a função que está mais abaixo e qual é a função que está mais acima. Tá? Só que atenção, não é abaixo e acima aqui fora. É qual é a função que está abaixo aqui dentro da faixa. Tá? Dentro da faixa, quem está abaixo é a parábola em azul. Então é a parábola 2x ao quadrado. Y igual a 2x ao quadrado. Dentro da faixa, quem está por cima é a parábola em vermelho, que é y igual a 1 mais x ao quadrado. Então o limite inferior é a parábola em azul e o limite superior é a parábola em vermelho. Tá? Não aqui fora é o contrário. Vermelho? A minha referência aqui é dentro da faixa, entre x igual a menos 1 ou x igual a 1. Tá bom? Com essa é a descrição da região D. Agora nós já temos essa descrição. Ora, se temos essa descrição, podemos montar a integral. Lá no enunciado, lá, calcule a integral dupla. Então eu vou calcular a integral dupla. Vou colocar aqui de vermelho. A integral dupla que eu quero calcular, a função foi dada no enunciado, que é x mais 2y. E a ordem de integração agora vai ser específica. Ali no enunciado está escrito dA, que é uma ordem geral, né, genérica. Agora vai ser específica. Ora, se você descreveu, né, nós já descrevemos a região aqui dentro de uma faixa vertical, com x constante, com limites constantes, é o x que vai ficar por último. Então a ordem específica é essa aqui. Tá? X variando de menos 1 a 1,
e y variando dessa função em x até essa outra função em x. Então, essa é a integral. Então, vou chamar aqui de I. Então, eu quero calcular essa integral aqui. Ok? Chamei aqui de Izão. Bom, agora essa parte da conta. Vou resolver primeiro a integral de dentro, depois a integral de fora. Vamos resolver primeiro a integral aqui de dentro. Se você quiser colocar um parêntese, nossa integral de dentro aqui, tá? Vou chamar aqui de Izinho. Para não ficar carregando toda essa estrutura, vou resolver essa integral aqui abaixo. Então, aqui, ó, essa integral de dentro é só uma integral da função x mais 2y, só na variável. Qual é a variável que nós vamos integrar primeiro? É de dentro. Só na variável y, tá? Com y variando limite inferior até o limite superior. Então, a nossa variável aqui é y. Vamos descobrir a função primitiva. Qual é a função que, derivando da x na variável y, qual é a integral de x na variável y? X para mim é uma constante. A integral é a constante vezes a variável. Se eu derivar isso aqui em função de y, encontro x. Quanto que é a integral de 2y na variável y? É 2y ao quadrado sobre 2, cancela ao quadrado. Então, essa aqui é a função procurada. Se você derivar isso aqui com relação a y, encontra x mais 2y. Confere isso. Tá? Uma vez feito isso, agora você vai jogar o limite final menos o limite inicial. Quanto que é essa expressão aqui no limite final? Vou ver aqui embaixo. Essa expressão aqui, quando o y é esse aqui, ó. Pega essa expressão e troca y, tá? Vou botar assim, ó, y igual a isso e y igual a isso. Quanto que vale essa expressão? Quando y é igual a 1, vai ficar assim, com x vezes 1 mais x ao quadrado, tá? Mais y ao quadrado, ou seja, 1 mais x ao quadrado, tudo ao quadrado. Então, essa primitiva substituindo o y pelo limite final, menos essa mesma primitiva trocando o y pelo limite inicial. Né? Trocando aqui o y agora por 2x ao quadrado. Então, fica x vezes y, x vezes 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x ao quadrado, ao quadrado. Então, nossa atenção agora todinha está nessa expressão aqui. Então, aqui é um distributivo x mais x ao cubo, quadrado da soma. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 2x ao cubo, menos 4x à quarta. Tá? Reduzindo os termos semelhantes, vamos ficar com menos 4x à quarta, mais x à quarta. Então temos menos 3x à quarta. X ao cubo. Temos essa parcela aqui e essa aqui. Então é menos 2 mais 1. Então é menos x ao cubo. X ao quadrado. Temos só essa parcela. Então só vamos manter. Depois, mesma coisa, x e mais 1. Mais x e mais 1. Então essa é a resposta da primeira integral. Aliás, isso. Essa é a resposta que nós chamamos de I, tá certinho. Essa é a resposta da primeira integral, que deve ser substituída agora aqui dentro da integral em vermelho. Tá? Então o resultado que nós encontramos ali
ficou só uma função em x, que vai ser agora, você resolver a integral nessa função em x, com x variando de menos 1 até 1. Vou resolver aqui abaixo mesmo. Tá bom? Só vou trocar a cor da caneta. Então, a integral de interesse I vai ser a integral de menos 1 até 1 dessa função que nós acabamos de encontrar. De menos 3x à quarta, menos x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais x, mais 1 dx. Continhas agora. Vamos integrar. Ficamos com menos 3x à quinta sobre 5, menos x à quarta sobre 4, mais 2x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x, com x variando de menos 1 até 1. Troco tudo que é x pelo limite final. Vamos ficar com menos 3 quintos, menos 1 quarto, mais 2 terços, mais 1 meio, mais 1. Tá bom? Continho. Menos, troca tudo que é x agora por menos 1. Então, no final das contas, vamos ficar com menos 1 a 1. A quinta continua negativo, multiplicando por negativo fica positivo. 3 quintos, aqui não muda o sinal. A quarta, aqui muda o sinal. 2 terços, aqui não muda. Porque o expoente é par e o expoente ímpar muda. Então, ficamos com isso aqui. Alguns termos aqui serão cancelados. Por exemplo, ó, menos 1 quarto, menos vezes menos fica mais 1 quarto. Aqui mais meio, menos vezes mais fica menos meio. Então cancelou isso aqui. E os outros ficam, vão ser somados, né? Aqui, menos 6 quintos. É isso. Aqui 2, menos 3 quintos e menos 3 quintos, menos 6 quintos. 2 terços, menos vezes menos, aqui fica mais 2 terços. Então, mais 4 terços. Aqui eu tenho 1, mais 1. Então, mais 2. Tá bom? Então, aqui temos 15, menos 18 e 20. É isso? De forma equivalente aqui, ó, menos 18 com 20. Então, temos 2 quinzeavos mais 2. No final das contas, 32 quinzeavos.